Alunos, tudo bem? Nossa videoaula de hoje é de Geografia, então peguem a apostila de vocês e abram lá na página 234. Bora estudar? A divisão do mundo em continentes. Os continentes são divisões do espaço terrestre. Trata-se de grandes massas de terras que são separadas pelos oceanos. Sendo assim, existem 6 continentes, que são... Hora de estudar os continentes e lembrar que todos eles têm em volta alguns oceanos a banhar. Vou começar pela América, depois vem Europa e África, Ásia e Oceania, encerrando com Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões. América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões. América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Água salgada é o que compõe os oceanos do planeta. Atlântico, Índico e Pacífico. O Ártico é magnífico. A América divide-se em América Central. Acima dela tem a Norte e abaixo a Sul sensacional. Os continentes são porções de terra em grandes dimensões. América, Europa e África, Ásia, Oceania e Antártida. Os continentes... que é meridiano e paralelo. Paralelos são linhas imaginárias que passam paralelamente à linha do Equador, cortando a Terra ao meio, certo? Ocasionando norte e sul. Já os meridianos, eles cortam verticalmente a Terra, certo? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão realizar a leitura das páginas 235 a 237, que é roda de leitura e pelas lentes da história.
Leiam com calma, realizem as questões e no final do dia a prof vai postar para vocês o gabarito das atividades. Combinado? Vamos continuar aqui então. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o continente americano. A América é o maior continente em extensão norte-sul localizado no hemisfério ocidental. Ele compreende uma área total de aproximadamente 42 milhões de quilômetros quadrados. É habitado por aproximadamente também 900 milhões de pessoas. Nele são faladas diversas línguas, como inglês, francês, espanhol, português, neerlandês e outras línguas também. Algumas línguas nativas, inclusive. O continente ele é constituído por 35 países e 18 territórios independentes. Os países são banhados tanto pelo Oceano Pacífico quanto pelo Oceano Atlântico. O continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte. A América do Norte tem aproximadamente 24 milhões de quilômetros quadrados, certo? Os países que fazem parte da América do Norte são Canadá, Estados Unidos e México, sendo o México o menor deles. América do Sul. A América do Sul possui aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados. É habitada por um pouco mais de 380 milhões de habitantes, certo? O subcontinente ele era habitado por povos nativos, sendo encontrado pelos portugueses por volta de 1998. Espanhóis e portugueses exploraram partes desse território e posteriormente vieram outros povos europeus, uma vez que os recursos naturais aqui explorados atraíam colonizadores, fazendo uma grande fonte de matéria-prima para a Europa. A América do Sul é formada por 12 países e 3 dependências. Entre os países estão Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. América Central. A América Central ela está localizada entre a América do Norte e a América do Sul. Ela possui 20 países e 16 dependências. Abrange uma área de aproximadamente 742 mil quilômetros quadrados e é habitado por cerca de 92 milhões de habitantes, certo? Inicialmente era povoado por indígenas e depois passou a ser explorado pelos europeus lá no começo do século XVI. Os povos que habitam essa região falam inglês, espanhol, neerlandês e as línguas nativas também. A América Central ela está localizada geograficamente em uma região com bastante instabilidade, ou seja, muitos países são afetados por fenômenos naturais, como furacões, terremotos e outras coisas assim. Curiosidade. Essa divisão da América em 3 regiões não é a única possível. Considerando as características históricas e culturais, costuma-se dividir esse continente em 2 regiões: América Anglo-Saxônica, formada apenas por Estados Unidos, Canadá, e a América Latina, que é formada por todos os outros países que tem ali. Na América Anglo-Saxônica, predomina o inglês, e na América Latina predominam as línguas de origem latina, como espanhol, português e francês. Território brasileiro. Quando falamos no território brasileiro, falamos de um espaço muito amplo e privilegiado,
Porque além do Brasil ser um dos maiores países do mundo, ele também é um dos países que possui mais áreas produtivas e habitadas. Os outros países, eles possuem muitas áreas inóspitas, ou seja, muitas áreas polares, desérticas e montanhosas, o que é quase inexistente no Brasil. Nesse caso, podemos dizer que em termos naturais, o Brasil é um lugar dotado de inúmeras riquezas e importâncias, certo? O que vocês vão fazer agora para finalizarmos essa aula? A atividade da página 242, vocês vão realizar no caderno. Anotem as questões, coloquem as respostas, tirem uma foto e mandem no e-mail da prof. Combinado? Desejo a todos um bom estudo, fiquem bem. Não esqueçam de olhar diariamente a agenda do Fênix e realizar todas as atividades. Combinado? Um beijo no coração de vocês e a gente se encontra sexta-feira na nossa aula online. Fiquem bem.